Hoje quero te dizer que Deus vai te socorrer em meio a essa tempestade. Eu lhe convido a compartilhar esse vídeo, ajudando a levar essa mensagem a mais pessoas. Aproveite, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho de notificação. Assim você fica sabendo quando eu postar novos vídeos. Vamos agora refletir na palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28 e 29, vai dizer: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Deus quer muitas vezes nos levar a um nível maior de fé, um sobrenatural. Por isso, muitas das vezes, Ele permite as lutas, pois Ele quer usar as circunstâncias para depender só dEle. Porque a nossa natureza é querer fazer as coisas do nosso jeito, e isso acaba nos afastando dEle. A palavra de Deus diz que Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, que Ele iria despedir a multidão e iria orar. Nessa passagem, Ele já está nos dando um ensinamento. Ele está nos ensinando a orar sós com Deus, ter uma intimidade com o Pai. Muitas das vezes, é necessário nos afastar de tudo e de todos, ter uma conversa em particular com Deus, ter intimidade com Ele. Mas, para ter intimidade, é necessário nos afastar das coisas desse mundo, das coisas que nos afastam de Deus. Mas não adianta conversar com Deus a sós e continuar vivendo, praticando das coisas que nos afastam de Deus. Ele ouve os pecadores, Ele ouve quando nós vivemos em pecado, com coisas que não agradam a Ele, claro que ouve, mas com certeza não irá ter intimidade com Ele. Deus quer de mim e de você não só apenas uma conversa em particular. Ele quer intimidade. Deus não quer apenas curar. Ele não quer apenas resolver o meu e o teu problema. Ele quer que sejamos íntimos dele. Os discípulos entraram no barco e o vento era contrário. Assim acontece nos dias de hoje. Quantas vezes estamos tentando passar para um outro lado e o vento é contrário? Mas creia, assim como Jesus chegou andando pelas águas, naquele momento que os discípulos estavam apavorados, com medo da tempestade, assim ele chegou e acalmou aquela tempestade, aquelas ondas fortes que estava levando o barco de um lado para o outro. Assim também, Ele vai chegar na sua vida para acalmar essa tempestade. Tempestade da saúde, do casamento, da falta de emprego, espiritual. Não importa qual o nome da tempestade. Ele pode acalmar se você crer. Nada é impossível para Deus. Aos nossos olhos, pode até parecer impossível, mas para Deus não existe situação impossível. Se você crer, Deus pode acalmar. Pedro pediu para ir até ele, mas no meio do caminho a fé foi pouca e começou a afundar. Quantas vezes isso acontece conosco? Jesus nos chama e eis a dúvida: é o Senhor mesmo? Jesus dá uma ordem? Será que é Deus que está falando? Mas Ele, com sua infinita misericórdia, Ele grita em meio à tempestade: Não temas, sou eu. Ele nos entende. Ele sempre irá nos socorrer, independente da situação que estamos passando. Muitas vezes ficamos desorientados, sem saber o que fazer. Aí Deus lhe convida a orar sós com Ele e ser íntimo dEle. Respire. Tente sentir além da preocupação. Tente sentir a resposta ao invés de pensar demais.
sobre ela. Parar de questionar todas as possíveis consequências de todas as decisões disponíveis. Parar de tentar controlar e considerar todas as possibilidades. Simplesmente não dá para fazer isso. É confiar. Não é possível saber o que vai acontecer. Não dá para saber como eu vou me sentir em relação a isso. Não dá para saber se a decisão que eu tomar vai ser melhor ou pior que a outra decisão que eu poderia ter tomado, porque eu vou viver o caminho que eu escolhi. Então, o que devemos fazer quando não sabemos o que fazer? Basta recorrer primeiramente a Deus, aos profetas, às Escrituras Sagradas, para termos a resposta. Vou citar alguns valiosos recursos para nos ensinar como fazê-lo. Busque respostas por meio de estudos e da oração. Obedeça os mandamentos de Deus. Confie no Senhor e suas promessas. Siga em frente com fé e sem medo. Cumpra sua missão com muito amor, a missão que Deus deixou para você.